Então, agora a gente vai começar. Eu vou projetar de novo aqui para vocês os exercícios, tá? Peço que vocês peguem o caderno, né, que a gente estava fazendo no caderno, tá? Para vocês, né, que estavam na aula, que entraram nas aulas, que participaram, né, que fizeram os exercícios junto comigo, né, que a gente fez a correção, vem fazendo, né? Depois eu vou enviar um Google Forms para o pessoal que não conseguiu entrar na aula, com essas mesmas questões que vocês estão fazendo, tá? Para que eles possam responder e me enviar. Então, vocês não precisam fazer de novo, tá? Depois que a gente terminar essas atividades, eu vou pedir que vocês tirem uma foto do caderno e enviem o note que vocês fizeram, você presente, que isso conta nota e presença para vocês, tá? Só para garantir que eu visualizei, né, a tarefa de vocês online, tá? Que vocês realmente fizeram junto comigo aí no caderno, tá? E aí eu vou enviar para o pessoal que, só um minutinho, tá, Renato? Eu vou enviar para o pessoal que está em casa, né, que não conseguiu entrar, não conseguiu acessar, por qualquer motivo que seja, né? Então a gente está gravando essas aulas por essa razão. Hoje eu vou subir todas no YouTube, tá? Todas dessa semana. Vou colocar as datas, né? E aí, então, eu vou colocar lá o Google Forms para esse pessoal que não estava, né? Então, eles vão acessar o link e vão responder essas mesmas perguntas que vocês estão fazendo no caderno. No caso de vocês, como eu falei, não precisa fazer duas vezes, tá? Só me envia uma fotinho, né, depois que, mais tarde, né, depois que terminar a aula, para eu garantir, né, que eu visualizei o de vocês e anotar aqui que foi, que consta como tarefa feita. Tá bom? Pode falar, Renata, você levantou a mão? No grupo ou no privado? A foto. Pode mandar no privado, é mais fácil, porque daí o pessoal que depois vai fazer, né, eles acessam, eles não vão ver o que vocês fizeram, certo? Já fica combinado assim, é Certo, melhor, Eu já tá? mandei para Pode ser. você. certo. Aí vocês me Eu já caçam lá no grupo, tá? E manda só a fotinho, eu já sei o que que é. Pode falar. eu já mandei para você. Maria Vitória? Já mandei para você. Tá bom, tá? É que nós ainda vamos terminar, tá? Ainda tem uns exercícios pra gente fazer. Então, por isso que eu falei depois da aula, tá? Mas tudo bem, depois você manda o resto, não tem problema, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês de novo a tela dos exercícios, tá? Só um instantinho, por favor. Aí. Nós estávamos fazendo, né, o exercício um. Se eu não me engano, vocês fizeram até a situação 6 ou 7, é isso mesmo? 7. 7. Tá. Então tem a 8 aqui também, eu vou projetar ela aqui. Se alguém ficou para trás em alguma aí, me fala que eu volto, tá? Vou deixar aqui, ó, a 5, a 6, a 7, a 8 aparecendo, para vocês concluírem essa daí. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, né? E daqui a pouquinho a gente já corrige esse exercício e faz mais um, tá bom? Então, pode colocar a data de hoje aí. Hoje é dia 12/3, né, de 2021, 12 de março. E esse é o exercício um da página 78, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês. Vou dar uns minutinhos para vocês terminarem, tá bom? Qualquer dúvida, só falar. Professora, pode colocar continuação? Pode sim. Pode colocar a continuação do exercício um, tá bom?
Já fiz a 8, prof. Tá. Já fizer? Terminaram? Eu terminei. Eu terminei. Eu também. Tá, então vamos fazer a correção. Vou voltar aqui a tela. Então, a primeira a gente já tinha feito, né? A situação que quando a gente começou a fazer essa questão, a gente exemplificou com a 1, né? Então, só para retomar, né? A número 1 diz que em um copo, 3 pedaços de gelo estão derretendo, formando um líquido incolor. E aí nós falamos que o que acontecia, né? Peraí que eu vou aceitar alguém aqui. Oi, Sara, bom dia. Bom dia. Bom, voltando então. E aí, o que nós vimos, né? O que está acontecendo então, né? Então, eu tinha um sólido, que é gelo, e ele começou a derreter, não é isso? Formando um líquido. É o que acontece com a água, né? Quando você tem gelo e aquele gelo começa a se aquecer, começa-se um processo de derretimento, e então essa Morreu. passa a ser água líquida. Número 1, nós não temos um exemplo, né? Uma evidência de transformação química. Porque esse material que derreteu, ele não deixou de ser ele mesmo, tá? Ele continua sendo ele mesmo. Então, essa primeira situação, nós não temos evidências, tá? Agora, a situação 2 diz assim: uma corrente de ferro foi deixada no ambiente e lentamente forma-se sobre ela uma substância avermelhada. Está acontecendo uma transformação química nessa situação 2? Sim. Por quê? Porque nós temos o quê? Uma corrente de ferro, inicialmente, não é isso? E aí ela foi deixada exposta no ambiente, Ela exposta ao foi ar. formando uma camada de ferrugem. Isso, muito bem, tá? Então, ela foi deixada no ambiente, então ela está exposta ao ar, não é? Do ambiente, ela está exposta à água da chuva, não é isso? Né? Que pode oxigênio da.
uma reação que nós chamamos de oxidação de oxigênio, tá? Consequentemente, né, aquele oxigênio está reagindo com a barra de ferro, e o que está acontecendo? Está formando-se, então, né, uma substância avermelhada, que é mais conhecida por nós como ferrugem, tá? Então, qual é a evidência, né, de transformação química dessa situação 2, né? Que a barra de ferro, né, que essa corrente de ferro, ela está sofrendo um processo de deterioração, não é isso? Tá? De corrosão, né? Formando-se, então, a ferrugem, que é a substância avermelhada que diz aí. Certinho? Tranquilo? Professora, mudança de cor não entra, né? Entra Entra, né? sim, tá? Então, você pode colocar também, né, além da deterioração, né, a mudança de cor, formou-se uma substância avermelhada. Entra sim, tá? Tudo bem? Lembra que nós falamos da maçã? Nós mostramos no livro a foto da maçã, que ela começa a ficar, né, escurecida em contato com o ambiente, né? Então, a cor, né, a mudança de cor, ela também é uma evidência, tá? Então, você pode colocar aí que houve sim uma mudança de cor devido, né, à deterioração dessa corrente de ferro, desse material. Certinho? Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Tá. Então, vamos para derrete, cura. O que está acontecendo aqui? É uma ação? O que vocês acham? A 3? Hum? A 3? Vocês estão? Nós estamos. Vocês acham que é uma transformação ou não? Eu acho porque ela derrete, né? Aqui nós temos duas situações para a gente pensar, tá? Então, a parafina da vela é aquela parte de cera, né? Que vai derretendo conforme a vela queima, até derreter tudo, né? Ficar só aquela partezinha embaixo, certo? E no meio da vela, a gente tem o pavio da vela, né? Que é aquele fiozinho, que é ele que vai queimando, né? À medida que a vela vai diminuindo de tamanho, não é isso? Tá? Então, se a gente pensar só na questão da parafina derretendo, o fato dela derreter não caracteriza uma transformação. Por quê? Porque ela também está apenas mudando o seu estado físico, né? Então, ela era um sólido, né? Ela está queimando. Quando ela queima, né? Não fica aquela aguinha em cima da vela, né? Aquela parafina, ela não vai ficando mais líquida ali, vai formando como se fosse uma pocinha em cima da vela. Não acontece isso quando queima a vela, né? Sim. Então, quer dizer que aquela parafina, ela está passando também do estado sólido, né, aquela massa, virando líquido, não é isso? Que forma aquela, né, aquele líquidozinho na vela, e aí continua queimando e ela vira o quê? Vapor, não é? Porque destrói toda aquela parafina, não sobra nada, né? Então, ela passa, ela está sólida, ela passa primeiro para o estado líquido e depois ela passa para o estado de vapor, né? Para gás. Por que que isso acontece? Justamente porque a temperatura está aumentando, né? Com a queima da vela. Se aumenta a temperatura, começa a queimar aquele material, né? Começa acontecer um processo de fusão, que a gente fala, que é igual do gelo, né? Começa a se derreter, forma-se o líquido, e com aquela temperatura ali continuando, né, constante, vai formando, então, gás, tá? Então, isso também caracteriza um processo de mudança de estado físico. Não é uma transformação, porque aquela parafina, ela está apenas mudando o seu estado físico, de sólido para líquido e de líquido para gasoso. Não está fazendo, né, uma transformação, não está virando um outro material, tá?
Mas aí, se a gente for pensar com relação ao pavio da vela, aí sim, aí seria uma transformação. E uma transformação do quê? De queima, tá? Mas como aqui ele está apenas falando da parafina, que é aquela parte branquinha da vela, que está em volta dela, né? Aquela cera, né? Que se encontra em volta. Então, nesse caso, não é uma transformação. Porque essa cera, ela não está se transformando em outra coisa. Ela está apenas, né? Mudando o seu estado físico. Primeiro, né? Com a ação da temperatura, né, que está aumentando do fogo, ela passa-se para o estado líquido, né, vai formando aquela aguinha, e aí, com a continuação da queima da vela, ela vai passando, né, para o estado de vapor, até sumir toda aquela parafina e queimar toda a vela. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês, então? Sim. Então, tá Sim, bom. Certinho. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Tá. Então vamos para a situação 4. Situação 4 diz assim: em uma garrafa foram adicionados vinagre e bicarbonato de sódio, usado como fermento. E em seguida, um balão de festa, né, uma bexiga, foi colocado na boca da garrafa. Aos poucos, o balão de festa se enche, começa a encher, né? Está acontecendo uma transformação química aqui ou não? Sim. Formação Liberação de gás. liberação. Isso, muito bem, perfeito, tá? Então, o vinagre está reagindo com o bicarbonato de sódio, né? Os dois misturados estão fazendo uma reação, né? E essa reação está liberando gás. E como é que eu vejo esse gás, né? Através do balão que foi colocado na ponta da garrafa. Então, esse balão começa a se encher, mostrando que está entrando gás ali, né? O balão está se enchendo de gás. Então, muito bem, a evidência é a liberação de gás. Certinho. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Não. não. Certinho. Vamos para a situação 5. Em um recipiente foram adicionados pedaços de papel de várias cores. Está acontecendo uma transformação ou não? Não? Não, né? Apenas você colocar papéis coloridos, né, dentro de uma vasilha, de um recipiente, não quer dizer que está acontecendo nada, né? Você apenas está colocando o papel lá, mas não está reagindo com nada, o papel não está entrando em reação com esse recipiente, nada disso, né? Nada está sendo liberado, não é? Então, o fato de você colocar vários pedaços de papel de várias cores dentro de um potinho, de um recipiente, isso não caracteriza uma transformação, né? Nada está acontecendo ali, você apenas está armazenando aqueles papéis ali dentro, né? Então, realmente, não tem evidência de uma transformação química, certo? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Vamos para 6. Um refrigerante foi deixado destampado e, após algum tempo, ele não apresentava gás. O que vocês acham? É uma transformação ou não? Não. Liberação de gás também? Então, também é uma situação para a gente pensar. Ó, o refrigerante, ele, né, é adicionado nele o gás para que ele, né, tenha aquele efeito mais gostoso na hora da gente tomar, né? Eu, particularmente, não gosto de refrigerante sem gás, eu acho ruim, tem gente que adora, mas enfim. O gás, ele serve para dar aquela sensação refrescante, né, no refrigerante para a gente. E se você deixar, né, ele um tempo lá destampado, né, ou vários dias na geladeira, ele começa a perder esse gás, né? Mas será que só esse gás que está saindo está caracterizando que aconteceu uma transformação no refrigerante? Ou ele apenas está saindo porque ele evapora muito rápido? Será que tem alguma. O refrigerante ele está mudando a sua composição com a saída desse gás? O que vocês acham?
Hã? Desperdição de gás. Tá? Então, na verdade, o refrigerante, ele está apenas liberando o gás que tem na sua composição, mas não está acontecendo um processo ali que faça com que esse gás vá embora através de uma reação. E sim, porque ele ficou destampado, e esse gás, ele tende, né, a se dispersar pelo ambiente, né? A gente sabe que os gases, eles têm uma característica, quando vocês começarem, né, a estudar mais química, as coisas mais voltadas para a química, vocês vão perceber, né, que os gases, eles têm uma característica de eles evaporarem muito rápido, né? Então, assim, eles estão dentro de numa substância e eles saem para o ambiente muito facilmente, que é, por exemplo, o caso do refrigerante, que é, por exemplo, o caso do álcool. Quando você abre um vidro de álcool, aquele cheiro não espalha rapidinho no ambiente, né? Você não sente o cheiro de álcool muito rápido, né? Por quê? Porque ele se espalha, né? Aquele gás que está saindo dali, ele evapora muito rapidamente, tá? A mesma coisa com a acetona, né? Que a gente usa para tirar esmalte, né? Quando você abre o vidro, o cheiro espalha muito rapidinho. Quer dizer que está evaporando muito rápido, tá? Então, os gases têm essa tendência de se espalharem muito rapidamente, tá? Então, nesse caso aqui, né, o que está acontecendo? Está acontecendo, sim, uma liberação de gás, né? Esse gás, ele está saindo para o ambiente, mas não está saindo devido a uma transformação do refrigerante. E sim, porque o refrigerante ficou destampado, tá? E o fato dele ficar destampado, assim como o vidro de álcool, assim como o vidro de acetona, faz com que esse gás saia muito rapidamente para o ambiente, que ele se perca, né? Então, é por isso que a gente tem que deixar bem fechadinho, né? Para que esse gás não acabe muito rápido, tá? Então, nessa situação 6, também não caracteriza uma transformação química. Embora tenha liberação de gás, é para a gente pensar. Mas essa liberação de gás, ela está sendo causada por uma reação ou não? Ou simplesmente porque eu destampei o refrigerante e os gases, como eles têm tendência a se espalhar muito rapidamente, né? Ele vai sair mesmo, né? De maneira mais rápida se eu deixar destampado. Tá? Vai se perder para o ambiente mais rapidamente. Deu para entender? Professor, Ficou? Diga. a liberação de gás do refrigerante entra na evaporação? Exatamente. Entra sim, na evaporação, tá? Vocês entenderam, então? Ficou claro? Ficou claro? Sim. Então tá bom. Ficaram com alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir. Tá bom. Então vamos para a situação 7. Uma penca de bananas verdes foi deixada na fruteira por uma semana. E após esse período, as bananas estavam com a casca amarela. É ou não é um processo de transformação? O que Sim. vocês acham? Por quê? Amadurecimento. Isso, muito bem, perfeito, tá? A banana está amadurecendo, né? Então, provavelmente ela estava verde, não é isso? E aí você deixou lá na fruteira, né, por um período, né, alguns dias, e ela foi ficando com uma coloração amarela, né, característica da banana, não é isso? Da casca. E isso indica para a gente que reações, né, que transformações estavam acontecendo nessa fruta para que ela amadurecesse, tá? Então, sim, a evidência que nós temos nessa situação 7 é o amadurecimento, é a mudança de cor causada por esse amadurecimento da fruta, tá? Então, olha a cor aí de novo, tá? Mudança de cor causada pelo amadurecimento da banana. Certinho? Vocês entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Tá. E aí, então, na situação 8, em uma panela tampada, há um líquido incolor que, ao ser aquecido, evapora. Quando o vapor entra em contato com a tampa da panela, formam-se gotículas, né,
de água na superfície dela. É uma transformação química ou não? Não. De novo, né? O que está acontecendo aí? Uma mudança de... Exatamente. Vaporização. Uma mudança de estado físico, novamente, né? Então, a panela estava tampada, né? Aqueceu-se o líquido que estava dentro dela, né? Pode ser a água, por exemplo, né? Essa água foi aquecida com o aumento de temperatura, né? Essa água começou a evaporar, ou seja, mudou-se o seu estado, né, físico, de líquido para gasoso, né? E como estava com a tampa, né, esse gás ele não conseguiu se esparramar no ar. Então ele ficou, né, ele foi subindo e se juntando ali na tampa da panela. Só que quando ele entra em contato com a tampa, ele volta novamente, né, para o estado líquido. E aí começa a formar aquelas gotículas na tampa da panela que a gente vê, né, quando a gente está cozinhando, né, a gente abre a panela, a gente vê lá que tá cheio, né, de gotículas, não é isso? Que foi aquele líquido que está evaporando dali, não é isso? Tá? Então, está acontecendo uma mudança de estado físico e não uma transformação. Certinho, pessoal? Vocês entenderam? Sim. Sim. Ficaram com alguma dúvida com relação a essas situações? Não. Tá tranquilo? Tá. Tranquilo. Tranquilo. Então, só para a gente finalizar, nós vamos fazer essa questão 5, tá? Que fala para a gente copiar no caderno essa representação de transformação química. Então, é uma reação, é uma representação de uma reação. E que reação é essa, professora? Então, o gás oxigênio, ele está se misturando, né? Ele está reagindo com o gás dióxido de enxofre. Então, olha só, dois gases que estão se misturando, dando como resultado, né? Essa setinha aqui, ela indica o resultado, né, da reação, formando, então, um novo gás, que é o gás trióxido de enxofre, tá? Então, aí no exercício pede para vocês identificarem os reagentes e os produtos da equação, não é isso? Quem são os reagentes? Quem é que está se reagindo, né? Quem são, pessoal, os reagentes? Quem é que está fazendo a reação? Quem? Oi, tem alguém aí? Quem é que está fazendo a reação? Quem é que são os reagentes da reação? Em Quem qual é que você tá? Na número 5. Peraí, que eu acho que tem alguém aqui chamando. Tem que copiar? Pode copiar essa reação aqui. Mas ela... Beleza. Gás Não oxigênio. tá aparecendo muito bem a tela da número 5. Não tá? Não. Deixa Agora eu... apareceu. Tá. Pra mim não apareceu, não. Apareceu agora. Então, vamos lá. Copia essa reação. Gás oxigênio mais gás dióxido de enxofre, formando, né, a setinha. Pode colocar aqui na frente, tá? Pode seguir na mesma linha que o livro colocou embaixo, porque não ia caber aqui, tá? Gás trióxido de enxofre. Copiar? Espera. Só é para copiar o gás oxigênio, mas o gás dióxido de enxofre e o gás trióxido de enxofre? Isso, do jeito que tá aqui. Esse mais esse, setinha, formando esse aqui, tá? E aí, então, o exercício pede para a gente colocar quem são os reagentes dessa reação química, dessa transformação.
Quem é que está reagindo? Quem é que está se misturando? Quem são eles? Quem são? Hã? Poderia repetir a pergunta? Sim. Quais são os reagentes da equação? Quem é que está, né, dessa reação química aqui, quem é que está reagindo? Quem é que está se misturando? Calma, é que agora eu tenho que ver. Quem está misturando com quem? Quem é que está fazendo, está começando a reagir? Não é o gás oxigênio com o gás dióxido de enxofre? Não é eles que estão se misturando? Olha aqui, o maisinho. Hã? São esses dois, o gás oxigênio mais o gás dióxido de enxofre. Isso, então vocês vão colocar embaixo, né? Abre uma chave aí, coloca gás oxigênio e gás dióxido de enxofre são os reagentes. São eles que estão reagindo, são eles que estão se misturando, certo? E quem que é o produto dessa reação? Ou seja, o que foi formado por ela? Quem que é o produto? O gás trióxido de enxofre. Isso mesmo, tá? Então, embaixo do gás trióxido de enxofre, puxa aquela chave, né? E escreve produto da reação, resultado da reação, o que foi formado por ela. Vocês entenderam? É para escrever produto embaixo do gás trióxido de enxofre? Isso, tá? Então, o gás oxigênio e o gás dióxido de enxofre são reagentes. E o gás trióxido de enxofre é o produto, é o resultado, é o que foi formado. Tudo bem? Sim, Vocês entenderam? sim. Sim. Tranquilo? Pessoal, então nós vamos encerrando nossa aula por aqui, tá? Eu agradeço a presença de vocês na aula. Mais uma vez lembrando, né? Quem entrou, por favor, quem fez no caderno, depois me manda uma fotinho no privado, lá no WhatsApp, para eu ver que vocês fizeram, tá? Que depois eu vou estar enviando para os que não fizeram, né? Os que não entraram, tá fazendo pelo Google Forms essas atividades. Como vocês já fizeram no caderno, não precisa fazer de novo lá, tá? Já vou aproveitar e te procurar no WhatsApp aqui. Então tá bom. Tudo bem, então, pessoal? Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, pode falar comigo lá, pode me chamar, tá? E eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada, e até na semana que vem, tá bom? Até. Então tá. Eu vou entrar agora com outra turma, Até. vou pedir para vocês saírem da chamada, tá? E até lá. Tchau, tchau.